A palavra de Deus fala de 2 Coríntios, capítulo 7, versículo 1. Diz assim: Ora, amados, pois que temos tais promessas, purifiquemo-nos de toda imundícia da carne e do espírito, aperfeiçoando a santificação no temor de Deus. Amém? Podem sentar, amados. Que palavra tremenda nessa noite, não é? Aqui diz bem assim: purifiquemo-nos de toda imundícia da carne e do espírito. Eu vou trazer uma explicação breve, meditando com os amados nessa noite. Aqui fala, inclusive, toda a imundícia da carne e do espírito. A imundícia da carne nós já conhecemos muito bem. É quando a gente nega o Senhor Jesus aqui na terra. A gente faz igual aquele que traiu Jesus, igual a Judas. Então, muitas das vezes, nós estamos numa vida cristã e muito fácil é apontar o problema dos outros ou o defeito dos outros. Mas esse não é o objetivo. O objetivo que a palavra de Deus fala é que nós precisamos orar um pelos outros. E se tratando de orar, você vai entender logo mais o que é que eu estou querendo dizer com isso. É que o comum é se juntar em rodinha e falar mal de um, falar de outro. Rir de um, rir de outro. Rir do irmão que canta, rir do irmão que pula, rir do irmão que toca. E reclamar que o culto não está bom. E maldizer as pessoas. Mas isso faz parte da imundícia da carne. Por quê? Porque a Bíblia diz que a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas contra as potestades espirituais da maldade. Então nós, como cristãos, o nosso dever é abençoar uns aos outros. Pastor Luciano me abençoa com transporte para que eu chegue até aqui, para a glória de Deus. Não é uma bênção? Ele está fazendo aquilo que Jesus falou. Quando Jesus viu a prostituta, o que foi que Jesus fez? As pessoas querem jogar pedra e muitos estão fazendo dessa mesma forma hoje. Jesus fez o quê? Diz: quem é que não tem pecado que atire a primeira pedra? E cadê? Então, irmãos, nessa noite a palavra que eu venho trazer para você não é uma palavra moralista, não é uma questão moral, é uma questão espiritual, porque a Bíblia diz aqui e nos deixa bem claro aqui na leitura. Observe bem: de toda imundícia, ora, amados, pois temos tais promessas, purifiquemo-nos de toda imundícia da carne e do espírito. Por quê? Porque muitas das vezes nós estamos apontando ou sendo apontado, e de fato é uma atitude da carne, da maldade, mas também é uma atitude espiritual. Por quê? Porque quando eu vejo o pastor Luciano louvando, cantando, tocando, ou ele na luta dele, lá na moto, trabalhando, e eu como cliente, peraí, pastor, ou então não conheço ele, digo: não, olha, essa corrida não foi boa e tal, ou seja, eu estou atacando. E quem é que nos ataca? A não ser os espíritos da maldade. Então aí você entende que quando nós fazemos isso, se nós fizermos isso como cristão, a gente tem que se policiar, nunca vai ser perfeito, não é verdade? Mas nós como cristãos, quando fazemos isso, nós estamos fazendo como aquele que negou Jesus. Porque uma pessoa que anda com Cristo nunca vai negar Cristo. Se nós se dizemos cristão, eu não vou afrontar o trabalhador, o pai de família, eu não vou afrontar o pastor, o irmão. Se eu ver alguma dificuldade nele, eu vou estender a mão. Tiveram poucas pessoas na minha vida que estenderam a mão. Não vou citar nomes porque a glória é para Deus quando eu precisei. Mas isso é normal também. Por quê?
porque a Bíblia diz que o mundo jaz do maligno. Mas, queridos, nós não podemos ser igual a todos, nem que nós venhamos ser a minoria, nem que nós venhamos sofrer lá no nosso quarto, quando vê alguém olhar de olho ruim para a gente, quando vê alguém olhar de olho mal para a gente, quando alguém olhar e não nos entender bem. Nós temos que entender algo superior a isso. O Senhor nos entende. Seja quem for, seja o que for, seja como você seja, cheio de defeito, Deus nos entende. E se nós se colocamos diante dele, no decorrer dos anos, no decorrer dos dias, ele vai tratar nossa alma e nosso coração. E queridos, e nessa noite, querido, nós temos que buscar a Deus e entender que nós não estamos aqui por acaso, em pequeno número, em grande número, não importa. Eu estava conversando com o pastor Luciano esses dias, a gente sempre conversa, né, falando da obra de Deus, das coisas de Deus. E se tiver uma pessoa louva, se tiver duas louva, se prega, claro que a gente tem que ir por todo mundo e pregar o evangelho. A gente não pode passar 10 anos numa igreja aberta, um exemplo, né? E com 5 pessoas, alguma coisa está acontecendo de errado, não está, pastor? A obra de Deus tem que ter crescimento, mas também a gente não pode ficar alegre, se animar. Pronto, um hino de adoração, porque é tudo calmo. Eu não vou cantar um hino animado porque tem pouca gente na igreja. E o louvor é para quem? E a letra do louvor, quem foi que inspirou? Entendeu? Então nessa noite, querido, antes de tudo, a gente tem que ter quebrantamento. Eu desde criança que sou cristão, se você olha lá no meu canal no YouTube, vai ver meu testemunho. Eu vou resumir para ir de acordo com o foco da mensagem. Mas eu encontrei pessoas, anciões, senhores, no tempo, na igreja, até a Assembleia de Deus, que a gente viu o amor. Tá entendendo? Eu acho que as coisas estão mudando do tempo para cá. Mas, queridos, isso está escrito na palavra de Deus. Mas o que eu quero trazer para você, porque às vezes a gente diz, eu vou escutar a mensagem hoje, ela tem que falar de vitória e de milagres. Mas a principal mensagem se chama o arrependimento. Todo dia a gente tem que se arrepender. E queridos, e essa palavra tem uma unção poderosa para nós, porque diz assim, que nós temos tais promessas, purifiquemos. Ou seja, às vezes a gente quer algo de Deus, mas não quer mudar. A gente quer passar a vida inteira a mesma pessoa. Já viu aquela pessoa que diz, eu sou assim, nasci assim, vou morrer assim, não tem? Pronto. Dando murro em ponta de faca, batendo a cabeça na parede, e no final não sai do lugar. O que Deus tem para nós é crescimento. A gente tem que crescer de alguma forma. A Bíblia diz na graça e no conhecimento. E como é que vai conhecer se não buscar? A mensagem ontem foi essa que o pastor falou, não foi? Eu quero ser pastor, eu quero pregar, mas não lê a Bíblia. Não busca se dedicar na palavra. Então nós temos que crescer. Imundícia da carne, aperfeiçoando a santificação no temor de Deus. Quando eu vou tocar no nome de uma pessoa, que geralmente eu não toco, mas caso eu vou tocar, eu olho logo para o temor. O que é temor? Às vezes essa pergunta, muita gente, todo mundo sabe, eu acho, muita gente. Temor é reverência e respeito à autoridade de Deus, quando a Bíblia fala nesse sentido. Então a gente sabe, a não ser que você não tenha a fé, que existe a Bíblia e que a Bíblia é verdadeira. Mas se você tem a fé, pela Bíblia, se eu amaldiçoar esse irmão, eu vou ser amaldiçoado. Porque quem planta, colhe. Tem tanta gente sendo amaldiçoada, tanta gente colhendo problema, colhendo angústia, colhendo tantas coisas, e não sabe o porquê. Mas aqui no livro de Romanos, se você quiser ir anotando, ler depois, diz assim, Romanos capítulo 15, versículo 4. Porque tudo que dantes foi escrito para nosso ensino, foi escrito para que pela paciência... não tenho paciência não, tem não. Eita, irmão, é agora. Como é que fica essa palavra aqui? Porque tudo que dantes foi escrito para nosso ensino, foi escrito para que pela paciência e consolação das Escrituras tenhamos esperança.
esperança. Romanos capítulo 15, versículo 4. Paciência e consolação das Escrituras, tenhamos esperança. Se você crê na palavra de Deus, se você crê em Deus, querido, se você crê na palavra de Deus, você nunca vai ser uma pessoa que murmura e reclama. Há momentos, pastor, né? Há momentos que a gente está meio impaciente, a gente está meio atribulado. A Bíblia não disse: nesse mundo passareis aflições, mas também disse: tende bom ânimo. Então nós somos naturais, a gente não pode esperar a perfeição. Às vezes a gente termina murmurando mesmo, né? Mas o que a palavra de Deus fala é que a gente tem que ter paciência e esperança através do ensino da palavra. Então, quando a gente sabe em quem nós cremos, nós temos esperança. Mesmo que esteja ruim, mesmo que esteja com problema, mesmo que eu não esteja achando bom, mas eu tenho esperança, essa situação vai mudar. Por que ela vai mudar? Porque a palavra de Deus fala que eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Nós não somos mais escravos do medo, nós não somos mais escravos do pecado. Então eu sei que tudo vai passar, mas às vezes a pessoa não quer suportar o processo. Aí a pessoa sofre, às vezes, antes de acontecer o pior, porque fica reclamando, fica amaldiçoando, se amaldiçoando e reclamando de tudo. Então, queridos, nós precisamos aprender mais de Deus através da paciência, através do ensino da palavra. Seja no culto de domingo, seja no culto de quinta-feira, de doutrina, todos os dias a gente tem que procurar aprender a palavra. Um seminário teológico, queridos, é em média 4 anos. E você ainda continua aprendendo, é o resto da vida. Por quê? Porque as misericórdias do Senhor se renovam dia após dia. A palavra de Deus, toda hora que você lê, ela se renova, meu irmão. Então o seminário não é suficiente. 4 anos só não é suficiente. Tem outros que é 2, e aí vai. Então todo dia, se a gente aprender a palavra, ler a palavra, buscar na palavra, nós vamos ser cheios de Deus. Vai vir a tribulação, vai vir a situação em você, oh glória, vai passar, aleluia. Irmãos, para a glória de Deus, por que você me vê assim? Porque eu passei um período meio puxado, não foi, pastor? No hospital, na ala vermelha. E tô ainda, vou no médico terça-feira. Mas é a tribulação vindo e depois vem um milagre. E até agora eu tô de pé. O dia que Deus levar, leva. Aí tem gente: eu vou morrer, eu tô com isso, eu tô com aquilo. Por que Deus deixa isso? Não tente entender não, irmão. Tem coisas que nós não vamos entender, porque não chega ao nosso entendimento. Então a gente tem que viver aprendendo todo dia a palavra, porque aí nós teremos paciência e viveremos pela fé e não por vista. Salmos 1, verso 13 diz assim, para a gente finalizar: pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. E tem gente dizendo aí que não vai prosperar. O tempo da escravidão é quando a gente está longe de Jesus, irmão. Tem que prosperar, tem que acontecer alguma coisa. Agora, naturalmente, vai ter hora que você vai estar sem dinheiro. Tem hora que eu digo: pastor, eu estou sem dinheiro. E prosperar não é só dinheiro, prosperar é na vida espiritual. Sabe qual é a maior riqueza que eu vou lhe dizer agora? Que a ciência está procurando estudar há anos. Existe estudos científicos para todo tipo de doença. E a ciência, se você entende sobre ciência, a ciência ela vai se renovando. Tem algumas doenças que de fato não se encontrou a cura e nem a medicação de controle. Mas tem uma doença que é o ouro da psicologia e psiquiatria, que se chama depressão, que até hoje não encontraram cura. E o que é a depressão? A pessoa pensa que é uma coisa muito complicada. Tem gente que está com depressão e nem sabe, murmurando todo dia. Isso é depressão, irmão. Uma pessoa depressiva, ela não acha nada bom, tudo para ela tá ruim.
A comida está ruim, a hora está ruim, tudo está ruim. Um dos sintomas de depressão. A pessoa não está feliz com nada. E se você buscar nessa palavra, eu falo porque na Universidade Estadual da Paraíba teve um seminário, e na época eu fazia o curso de letras, português, e vieram especialistas de vários lugares do país e fora do país. E eu conversei com um dos maiores lá. E eu disse: doutor, qual é a cura da depressão? Você sabe que a universidade é o campo acadêmico de estudo da ciência. E a ciência é bênção, porque é inteligência, sabedoria, o conhecimento. Lucas era médico, né? Tem gente que não entende isso. Então eu perguntei: qual é a cura da depressão? Existe? Ele disse: não tem. Mas eu digo: qual é uma cura possível? Ele disse: igreja, adoração, louvor. Parece mentira, né? Me disse isso. Mas volta e meia eu fico pensativo: qual é a cura? Porque também eu já pesquisei muito sobre isso. E todos os psicólogos, se você for perguntar, diz: o único remédio, uma possibilidade, é você ir para a igreja. Olha a importância de uma igreja dessa aberta. Você ir para a igreja. Porque, queridos, também o que foi me dito, você pode ter todo problema de saúde, vai danificar em alguma parte, o olho, os sentidos, o corpo, o intestino, enfim. Mas a pior doença se chama doença mental. Porque a doença mental, ela é ligada ao espírito. Ou seja, nós somos corpo, mente, alma. Então, se a mente não está bem, o seu espiritual, que foi o que eu falei no início dessa mensagem, não vai estar bem. Se o seu espiritual não está bem, você não vai estar bem em nada. Aí depois você vai se procurar saber por que o pastor cresce, por que o irmão cresce, por que eu não cresço. Se analise e olhe o seu espiritual. Porque quando nós não somos mais escravos do medo, nós não somos mais escravos do pecado, ou seja, livra-se de toda Aí, meu irmão, só tem como ter bênção. Vai ter aflição de todo jeito, mas só tem como você viver em novidade de vida. Porque o arrependimento, o convencimento a Cristo se chama novidade de vida. Tem uma música que diz: vai ter novidade? Uma bênção, novidade de vida. E quando você entender isso, que a maior bem se chama o espiritual, servir a Deus,